menino se bate muito e eles resolvem o comportamento do menino de uma forma parecida com o que... Como é o seu nome? Érica. De uma forma parecida com o que a Érica comentou que fez. A diferença é que eles fizeram até o fim, você não. Tá? Mas eles fazem uma coisa parecida. Ele demorou 1h30, você achou isso pouco? Não, mas quando eu digo até o fim, é até acabar a autoagressão. Para sempre. Para sempre. Por que nós nos abrimos com nossos amigos? Por que a gente, por exemplo, conta coisas para os nossos amigos que a gente não conta para os nossos pais? A gente confia. O que acontece se você contar para os seus pais? Bom, agora já está todo mundo grande, independente, mas lembra de quando vocês eram mais moços e moças? Que vocês contavam algumas coisas para os seus pais e era certeza de problema. Enquanto vocês contavam as mesmas coisas para os seus amigos e era certeza de ser reforçado, né? Aquela coisa, ontem nós bebemos todas. Seus amigos, nossa, eu devia estar lá também. Os seus pais, castigo, moleque. Né? Por que a gente faz isso? Porque justamente por isso. Com os nossos pais é problema, com os nossos amigos não. Mas isso ilustra uma outra característica importante do comportamento, que é ele é influenciado pelo ambiente. Tá? Comportamentos que são valorizados e desejados em um ambiente são desvalorizados e indesejados em outros. E quando eu falo ambiente, eu estou dizendo isso de uma forma bem complexa. Eu vou mostrar para vocês como o ambiente muda comportamento. Como é o seu nome? A Claudete vai me responder 2 perguntas e cada uma dessas perguntas vai estar correta num ambiente diferente. Um ambiente bem simples que eu vou mudar. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu não sabe. Controle. O que é isso? Controle. E isso? Isso é uma mudança de ambiente. A minha pergunta e apontar para cada um desses estímulos já é uma mudança de ambiente. Certo? Então, quando eu digo ambiente, não estou dizendo a recepção do hotel, dentro da sala de aula, nossa casa. Eu estou falando coisas mínimas às vezes. Qualquer estímulo diferente é uma mudança de ambiente. A presença dos pais é um ambiente, a presença dos amigos é outro ambiente. A presença dos amigos na balada é outro ambiente da presença dos amigos dentro de casa, ok? Então, ambiente às vezes são essas mudanças mínimas. Uma simples mudança de eu perguntar qual desses é verdade já produz comportamentos diferentes. E os comportamentos são reforçados. Cada ambiente evoca um comportamento diferente. Já que não tem ninguém da outra vez, para deixar clara essa ideia, eu vou fazer uma brincadeira que não estava planejada, para vocês entenderem essa ideia. Porque uma coisa tem que ficar muito clara. Lembra que eu falei da importância do reforçador, o quanto o reforçador faz com que comportamentos ocorram mais vezes, tal? A gente vai falar mais disso, mas a ideia principal é que é o reforçador que faz com que nós olhemos de forma diferente para o ambiente. Sem o reforçador, nós não olhamos de forma diferente para o ambiente. Vocês vão entender com essa brincadeira. Algumas pessoas dizem que isso não é azul, mas a gente vai fingir que é mesmo para quem não achar, tá? Mas é azul. Às vezes a gente acha, tem gente que fala que é lilás, né? Não, mas a gente vai, é azul. Depois vai mudar a cor do fundo e vocês vão ver que é azul mesmo, tá? É só porque o projetor não entende muito. Se vocês olharem aqui no meu computador, ó, é azul. Ok? Está aprovado. É azul. Laranja e azul. Não é nem vermelho, nem lilás, nem azul e laranja. Então, tudo que vocês têm que dizer é qual dos dois está correto. Isso é para mostrar para vocês como o reforçador que faz com que nós prestemos atenção no ambiente. Isso daí é um ambiente, é um contexto, é um estímulo discriminativo. Então, por favor, me digam qual está correto, azul ou laranja. Garanto que só um está correto e garanto que tem um correto. Qual é?
Tudo isso faz parte da brincadeira. Então, por enquanto, apenas respondam se é azul ou laranja. Azul. E agora? E agora? Eu acho. E agora? Laranja. O azulanja. Terminei já misturando, né? Falou meio azul. O azulanja. Assim eu acerto, né? Pelo menos metade. O larzu. E agora? E agora? E agora? Agora ficou azul mesmo, né? E agora? E agora? E agora? E agora? Ah, já é o suficiente. Ninguém entendeu nada, né? É de propósito, para ninguém entender nada. Eu não ia mostrar esses slides porque eu uso eles mais quando eu vou falar de aprendizagem. Mas comportamento problema é aprendido, então vale a pena mostrar também. Olha só. Algumas coisas importantes aconteceram durante essa brincadeira que ainda vai continuar. Mas por enquanto, o que aconteceu? Ninguém entendeu nada, certo? Quem se sentiu, sejam honestos, quem se sentiu meio burro? Meio burro. Eu sempre falo meio burro, porque quando eu falo quem se sentiu burro, ninguém levanta a mão. Aí quando eu falo meio burro, todo mundo levanta. Meio burro é melhor do que burro inteiro, né? Você disse que estava faltando informação para entender. É, mas estava mesmo. Quem se sentiu enganado, ludibriado? Quem se sentiu perdido? Reparem numa coisa interessante. Nos primeiros slides, muita gente respondeu. Depois, vocês pararam de responder. Até que chegou um momento que tinha umas 2, 3 pessoas só que respondiam e o resto da turma ficava olhando curioso. Tá? Ou seja, vocês pararam de responder. Por quê? Responder não fazia sentido. Responder não tinha por que responder, não fazia sentido. E vocês também ficaram se perguntando, qual é a lógica? Qual está correto e por quê? Agora reparem que eu vou fazer a mesma brincadeira, mas vou mudar só uma coisinha só, e essa coisinha que eu vou mudar vai fazer vocês entenderem, vai fazer vocês se sentirem super inteligentes e vai fazer com que vocês se comportem mais. Uma coisinha só que eu vou fazer. Certo? Então a gente vai começar do mesmo jeito, mas não se preocupem que agora vocês vão entender. Vocês só tem que dizer qual está correto. Então, pessoal, por favor, participem mais gente. Qual está correto? Eu estou na sua frente? Oh, ela teria acertado se não tivesse. Qual está correto? Não é o azul. Qual está correto? Perfeito. Qual está correto? Perfeito, laranja. Quem falou laranja acertou. Qual está correto? Laranja. Quem falou laranja é um gênio. Obrigada. E agora? Muito bom. E agora? Laranja. E agora? Laranja. Perfeito. E agora? Não é o laranja. Qual está correto? Perfeito, é o azul. E agora? Quem falou azul está corretíssimo. E agora? Azul está correto. E agora? Perfeito, quem falou azul. E agora? Os dois. O azul, quem falou azul está certo. E agora? Perfeito, pessoal do azul. E agora? Laranja, muito bom. E agora? Perfeito. E agora? Quanta inteligência reunida numa sala só. E agora? Exatamente. E agora? Ô, povo esperto, vou até parar. Ai, que judiação. Quem consegue entender a
única coisa que eu fiz de diferente? Eu reforcei. Reforcei fez com que vocês... O reforço parece que era essa entonação da voz era mais intensa ainda. Só acho que não foi proposital, mas é bom saber que o meu reforço está melhorando. Obrigado pelo reforço. Da próxima vez eu vou fazer assim de novo. Vocês foram reforçados, só isso. Vocês receberam feedback, só isso. E esse reforço mudou tudo. Vocês entenderam qual era a regra? Exatamente, fundo branco, laranja era correto, fundo escuro, azul era correto. Certo? Vocês conseguiram entender uma lógica, não é uma lógica das mais complicadas, mas vocês conseguiram entender uma lógica só com base no reforçador. Só com base no reforçador. Repare, da primeira vez quando eu não reforcei, o comportamento de vocês caiu. O comportamento de vocês entrou em extinção, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas quando eu reforcei, o comportamento de vocês aumentou de frequência. Não foi só que vocês entenderam a tarefa, o comportamento de vocês aumentou de frequência. O comportamento que é reforçado aumenta de frequência. Certo? Mas, o que é mais importante para entender isso, de entender nessa brincadeira, não é só esse papel do reforço como multiplicador do comportamento, mas também como foi o reforçamento que ajudou vocês a entenderem o ambiente. O ambiente era neutro, era indiscriminado, não fazia sentido para vocês. Com o reforçador, o ambiente começou a fazer sentido. Assim como quando vocês vão ensinar crianças típicas ou atípicas o nome das coisas, inicialmente as coisas não fazem sentido. Por que diabos isso aqui chama copo? Por que diabos isso aqui chama microfone? E por que isso aqui chama relógio? Nós aceitamos que é assim, né? É uma convenção social, são regras sociais, nós falamos, ok, eu acredito. Mas nós não sabemos de onde vem isso. E mesmo se a gente souber de onde vem, a gente vai descobrir que é meio arbitrário também. A gente pode criar um estímulo novo e chamar de uma coisa nova. Não existia o nome computador antes de existir o computador. Tá? Foi criado por aquilo. Então é arbitrário mesmo o conhecimento que a gente tem. Para as pessoas autistas e para as crianças típicas, inicialmente as coisas não fazem sentido. É por meio do reforçador que as coisas passam a fazer sentido. Por isso que vocês dão sentido às coisas. Ou seja, o que é importante deixar claro é que o reforçador faz com que nós olhemos para o mundo diferencialmente. Diferentemente, o reforçador faz com que nós aprendamos. E o reforçador faz com que os comportamentos continuem ocorrendo. Tá? Ficou clara a ideia? Isso aqui nós já acabamos de falar, então eu não vou passar. Opa. Na análise do comportamento, que é a teoria que embasa a terapia ABA, nós definimos comportamento como toda interação entre o organismo e o ambiente. Toda interação entre uma pessoa e o ambiente é comportamento. Quando a gente fala de análise de comportamento, que é o nosso foco, quando a gente fala de terapia ABA, que estuda comportamento, nós estamos falando de interação do organismo com o ambiente. Tá? É igual uma cachoeira. Cachoeira é água caindo. Se tiver só queda, não é cachoeira. Se tiver só água, não é cachoeira. Cachoeira é água caindo. Comportamento é a relação organismo com o ambiente. Se tiver só organismo, não é comportamento. Se tiver só ambiente, não é comportamento. É da interação dos dois que surge o comportamento. Existe uma divisão mais didática do que funcional. Comportamentos públicos, que são aqueles que todos podem ver. Esse é um comportamento público, todos podem ver. Existem comportamentos privados que só vocês podem ver. Quando vocês sentem fome, por exemplo, é um comportamento que só vocês podem ver. Assim como existem estímulos públicos que todo mundo pode ver, esse controle é um estímulo público, vocês todos veem. Existem estímulos privados que só vocês podem ver. Se eu falar para vocês, pensem num elefante, cada um vai pensar num elefante diferente, vocês estão sendo estimulados pelo próprio comportamento, pelo comportamento privado de vocês, só vocês podem ver essa estimulação. Tirando essa questão de que o comportamento e respostas
pública, respostas privadas e estímulos privados só vocês podem ver, elas seguem as mesmas lógicas, as mesmas leis, os mesmos procedimentos, processos das respostas e estímulos públicos, tá? Só para deixar claro isso. Aí, lembra que eu falei para vocês que é importante para resolver comportamento é descobrir a função, o propósito, o motivo, por que eles existem? A gente chama fazer isso de análise funcional, da qual nós vamos falar muito ainda, mas vou dar uma introduçãozinha rápida dela. A análise funcional é a descoberta das variáveis ambientais que mantêm o comportamento problema, certo? Então, a gente começa tendo uma motivação. Essa motivação faz com que nós nos comportemos, mas faz com que nós nos comportemos para conseguir uma consequência, um reforço, tá? Esse reforço, essa consequência, ela age novamente sobre a resposta. As respostas que foram reforçadas acontecem mais. Se a consequência for negativa, as respostas que produziram consequências negativas acontecem menos. Mas isso não acontece no nada, acontece no contexto, no ambiente, acontece com estímulos. E esses estímulos, a gente passa a prestar atenção neles por conta do reforçador, por conta das consequências. O resultado é que esse contexto começa a controlar o nosso comportamento. Nós aprendemos que quando a gente vê um copo, a gente fala copo, nossos pais nos reforçavam. Quando a gente via um carro e falava carro, nossos pais nos reforçavam. Se a gente falava carro diante do copo, não tinha reforço. Se a gente falava copo diante do carro, não tinha reforço. Mas copo diante do copo tinha. O que acontece posteriormente? Você vê um copo, pode não falar, mas já pensa e sabe, é um copo. Tá? Ou seja, foi um reforçador, nossos pais dizendo certo ou errado, que fez com que a gente entendesse que copo é copo, que controle é controle, que mesa é mesa, que água é água e assim por diante. É o reforçador que faz com que a gente preste atenção no ambiente. Certo. Então vamos ver cada um desses termos aqui. Isso, gente, é muito importante porque, e eu vou falar isso, até estou fazendo uma pausa para deixar bem claro, não se resolve comportamento, problema, sem entender o porquê ele acontece. E essas são as ferramentas para vocês identificarem o porquê eles acontecem. Sem entender isso, não se resolve o comportamento e problema. Então não pode ficar dúvida, certo? Então vamos ver o que significa de melhor cada uma dessas coisas aqui. A motivação e etc, etc, etc. A motivação, ou no caso a gente chama de operações motivadoras, são as nossas necessidades, em outras palavras. Mas a gente considera operação motivadora não só o que faz a gente querer alguma coisa a mais, mas também o que faz a gente querer menos alguma coisa. Por exemplo, quem gosta de pizza, levanta a mão. Todo mundo gosta, né, gente? Quase ninguém detesta pizza. Você gosta de pizza. Se você ficar muito tempo sem comer pizza, acontece aí uma operação motivadora que a gente chama de